Em um mundo de heróis com poderes telecinéticos, com poderes cósmicos e com poderes de máquinas, os regateiros aumentam a carga e diminuem as repetições na academia, para assim se tornarem mais fortes, e com a força maromba, eles buscam incessantemente superar os seus rivais no mundo dos heróis. Buscam superarem os poderes da Tatsumaki e também do Genos, e com a força maromba correndo em suas veias e pelo orgulho dos regateiros, o Tank Top Master treina ainda mais pesado para um dia se tornar o número 1 dos marombeiros e também para se tornar o número 1 da classe S. Olá, eu sou o JD e este é meu canal, sejam muito bem-vindos. Antes de tudo, gostaria muito de agradecer a todos vocês que comentam e deixam comentários aqui no canal. Vocês são fodas, cara, só agradece. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo! O capítulo começa com Flash dando uma surra e interrogando um monstro e perguntando a ele sobre o God, ou questionando se ele sabia alguma coisa sobre essa divindade. Porém, percebendo que o monstro não sabia nada do que ele estava falando, e percebendo também que um monstro de pouca importância como aquele realmente não saberia de nada, e decide perguntar por algo mais simples. Pergunta se o monstro sabia onde ele poderia achar o que sobrou da antiga Associação dos Monstros, ou mesmo se ele sabia onde se encontrava a Manako. E o monstro, por sua vez, aproveita que aparentemente o Flash estava distraído e tenta atacá-lo. Porém, o herói acaba com o monstro com extrema facilidade e corta em vários pedaços a sua cauda. E após derrotar o monstro, o Flash diz consigo mesmo que a Manako foi um dos poucos monstros que teve contato direto com o God, e que assim sendo que ele deveria o capturar o mais rápido possível, pois não seria nada bom se a Manako fosse encontrada por outros heróis antes dele, e que devido à urgência dessa missão, que talvez fosse interessante ele pedir a ajuda do Saitama. Pois apesar da aparência desleixada dele, ficou claro para ele que o careca tinha um talento nato, e que ele acredita que se o Saitama tivesse um bom mentor, no futuro ele poderia ser útil. Ou seja, meio que ele tá se oferecendo para treinar o Saitama. Mano, que autoestima maravilhosa a do Flash. Depois de tudo que ele viu o Saitama fazer, ele ainda se achar mais forte que o Saitama? Meu Deus do céu, é muito sem noção. Pois no mínimo, ele percebeu que o careca é mais rápido do que ele. E mesmo perdendo em velocidade, ele ainda se acha à frente do careca de capa. Mano, se o Darkshine tivesse essa autoestima do Flash, ele já teria se recuperado da surra que levou e estaria querendo fazer do Garou seu discípulo. A ignorância, às vezes, é uma bênção, viu? Voltando ao mangá, então vemos o Tank Top Master treinando pesado na academia, e dizendo a si mesmo que o bônus de força que a nevasca deu a ele parece que já havia passado, e que portanto, agora ele só depende de sua própria força. Então vemos que ele havia marcado uma reunião dos regateiros, mas que porém muitos dos integrantes do grupo haviam se aposentado, depois de ver a escala de poder da Associação dos Monstros, e acabaram percebendo que eles não eram capazes de enfrentar todo aquele poder. Porém, mesmo com as notícias ruins, o Tank Top Master diz que está tudo bem, que ao invés de correr atrás de quem foi embora, eles deveriam focar e ser gratos por quem ainda havia permanecido no grupo dos regateiros. E nesse momento, novos integrantes são apresentados ao grupo, e esses novos recrutas dizem que eles ficaram comovidos pela performance do Tank Top Master no campo de batalha na luta contra os monstros, e que após vê-lo em ação, eles vieram correndo aos regateiros para tentarem fazerem parte do grupo. E o Tank Top Master fica extremamente animado e diz para todos treinarem juntos, rumo à obtenção do domínio do uso da regata. Cara, os três recrutas, apesar de serem fracos no quesito força e de serem heróis de um ranking extremamente baixo da classe C, são heróis que estão tentando evoluir, que estão tentando melhorar. E por isso o Tank Top ficou tão feliz deles terem aparecido para fazerem parte do grupo dele. Voltando ao mangá, vemos o ex-monstro que era o Homem Fênix conversando com o herói da classe S, e dizendo a ele que ele acabou ficando em um estado enfraquecido após ter sido derrotado pelo herói, e acabou se tornando o Homem Pintinho. Ele é o Homem Pintinho. Esse nome de vilão é um castigo pior que a prisão, pois ninguém vai sentir medo de um Homem Pintinho. Porra, Homem Pintinho não, né, velho? Os nomes desses vilões são os melhores, meu Deus. Então, o Homem Pintinho questiona o herói se ele achou que se ele continuasse a acumular poder e crescendo, poderia se tornar o Homem Fênix novamente. Mas que se foi isso, ele se enganou, pois apesar dele ter crescido, ele não foi capaz de se tornar o Homem Fênix de novo.
que o máximo que ele conseguiu foi se tornar um pinto grande. Vixe, que frase esquisita é essa, velho? Vixe, não, pegou mal demais, meu Deus do céu. Mas vocês entenderam. Puta que o pariu, concentra, João, concentra. Voltando ao mangá, a criança imperador aponta para o pintinho uma de suas armas, e ele, assustado, diz que agora ele é só uma criatura rara e indefesa, tentando achar um jeito de viver naquela cidade. E que além disso, ele também está bem satisfeito com o tipo de trabalho que ele faz agora. E que assim sendo, o herói de classe S não tem com o que se preocupar. E após ele se explicar ao herói, ele pergunta o que de fato o herói quer dele. E a criança imperador diz que o lado negro da associação que o Homem-Fênix o havia mostrado era realmente verdadeiro, e que portanto ele queria saber a fonte da informação que o Homem-Pintinho havia dado. E não só isso, que além do nome, ele queria saber tudo o que o Homem-Pintinho sabia dessa fonte. E nesse momento o mangá troca de foco e vemos o Darkshine treinando, porém ele percebe que ainda não conseguiu se recuperar da surra que ele levou, e que não importa o quanto ele treine, que ele não consegue perder o medo de lutar novamente. E então, o mangá troca de foco e vemos a cidade Y sendo atacada por um grupo de monstros que se auto-intitula como o Povo da Floresta. E eles dizem que o objetivo deles é restaurar o verde do planeta, e que para isso, eles fertilizarão a terra com os cadáveres de toda a raça humana, e que essa é a vocação divina deles. Então vemos o Homem Dinamite do Rank C os atacando, tentando impedir que eles avancem. Porém, essas dinamites tiveram muito pouco efeito neles, e os monstros começaram a cercar os heróis que estavam no campo de batalha. Então o Homem do Truque Mágico da classe A usa seus poderes e cria uma espécie de distração com a fumaça e pássaros, para que assim os outros heróis conseguissem escapar do cerco que estavam sofrendo pelos monstros. Porém, esses heróis acabam sendo presos pelas raízes dos monstros que estavam no chão. E nesse momento, onde tudo parecia perdido, chegam no campo de batalha os regateiros, e salvam da morte certa os heróis que haviam sido capturados. E com o poder da regata, eles atacam e conseguem derrotar boa parte do povo da floresta. Porém, aparece no campo de batalha o Big Boss, o rei da floresta, e seu nível de desastre é de nível dragão. E ele diz que nunca deixaria esses humanos desprezíveis escaparem, e diz aos seus filhos para comerem os heróis que ele havia capturado. E nesse momento acontece uma grande explosão no campo de batalha, e um homem, em meio à fumaça deixada pela explosão, diz que todo esse poder de fogo era algo realmente esperado, já que essa arma foi feita pelo Dr. Kuzeno, e que com essas novas peças ele agora é capaz até mesmo de lutar contra inimigos de nível dragão. E vemos que esse herói é o Genos, e ele diz mais, fala que gostaria de treinar mais uma vez com o mestre Saitama, mas que antes disso, ele precisa aniquilar o rei da floresta, e estende a sua mão na direção do inimigo. E então a cena troca para ele e o Saitama conversando, com Saitama perguntando se ele trocou de peças de novo, e Genos responde que sim. E também vemos o Tank Top Master dizendo que deixou o poder de uma máquina o superar novamente, se referindo ao Genos que havia derrotado o rei da floresta. E ainda mais motivado do que antes, ele começa a treinar com a sua regata e o estilo maromba de ser, para assim se tornar o número 1, e superar tanto a Tatsumaki quanto o Genos, e mostrar para todos que o poder da regata e o espírito maromba é mais poderoso do que tudo. E assim termina o capítulo 185 de On Push Man. Mano, coitado do Genos, toda hora o cara é destruído por alguém. O Genos atualmente está mais parecendo um meme do que um herói de fato. Pois assim que começa a batalha, nós já sabemos que ele vai tomar uma surra, ficar em pedaços e depois vai ser reconstruído com peças ainda mais fortes, até que finalmente chegará a sua armadura suprema, e assim ele conseguir derrotar um inimigo que destruiu seu lar quando ele era jovem. E essa é a história do Genos, tadinho, espero que ele seja mais aprofundado com o decorrer da obra. Enfim, se você acompanhou o nosso vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like e fortalecer o nosso trabalho. E por hoje foi isso, pessoal. Até mais, galera. Fui!